Olá a todos! Vamos iniciar mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Nesta Semana Santa, em que nós queremos meditar, refletir na última semana do ministério de Jesus aqui na Terra, antes mesmo de refletirmos na sua obra, há muitos pormenores, muitas circunstâncias, contextos envolvidos que fazem com que personagens que estavam se relacionando com Jesus também nos indiquem caminhos, ensinamentos, coisas que nós não devemos fazer também. E hoje é um dia exatamente para isto. Por isso a nossa reflexão de hoje, nós iremos estudar dois discípulos, dois apóstolos, e vamos observar como que Jesus lidou com eles em seus últimos momentos de ministério terreno. Estamos falando de Pedro, estamos falando de Judas. Nosso texto base, João, capítulo 13, versículos 18 até 38. Nosso título para esta reflexão de hoje: quem avisa, amigo é. Volta e meia nós nos utilizamos desta afirmação, desta expressão, quando nós queremos admoestar alguém, advertir alguém de que o comportamento que aquela pessoa está tendo, ou que eventualmente um comportamento que ela possa ter, irá gerar um problema. E aqui não é diferente. Jesus vai fazer isso a dois de seus mais célebres discípulos, Judas e Pedro. Vamos ver o texto e eu vou fazer algumas paradas, né? Basicamente eu vou dividir em 4 partes novamente este texto, e aí nós vamos conversando à medida que vamos fazendo as pausas e refletindo sobre essa temática. Quem avisa, amigo é. Vamos à leitura. João 13, 18 e versículos seguintes diz assim: não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Essa primeira parte, então, é que nós precisamos explicar o contexto dessa passagem, vem depois daquela parte em que Jesus vai ensinar os seus discípulos a humildade, daquela forma bem prática, na cerimônia, né? Não era uma cerimônia, mas depois acabou se tornando do lava-pés. Nós vamos estudar esse trecho, essa parte amanhã, desde já advirto vocês, por isso nós não vamos nos debruçar sobre este texto agora, mas logo depois disso, Jesus então vai falar que ele conhece os seus discípulos. Claro, ele é Deus. E Jesus, até mesmo em sua humanidade, conhecia os seus discípulos, pois já havia convivido com eles durante 3 anos. E então Jesus vai falar uma frase que possivelmente muitos deles não entenderam, mas que na verdade era uma citação do Salmo 41, versículo 9, quando ele diz: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Que expressão era essa? Que frase é essa? Aqui Jesus está lançando mão de uma profecia. O Salmo 41, versículo 9, estava apontando para o que iria acontecer com o Messias. Ele seria traído por quem estava ao seu lado, convivendo com ele, se alimentando com ele. Alimentar-se junto, ter a comunhão, era algo que não era
tão simples, nunca foi e nunca será. Nós não comemos com pessoas que nós não conhecemos. Nós partimos o pão com pessoas que estão próximas a nós. E é exatamente quem está próximo de Jesus que vai traí-lo, que vai negá-lo e que vai abandoná-lo. É evidente que na sexta-feira da paixão nós iremos nos debruçar sobre o sofrimento físico de Cristo e também sobre outros sofrimentos. E quando nós assistimos filmes, séries, encenações acerca da paixão de Cristo, nós ficamos angustiados, aflitos, não suportamos ver a dor física, o sangue, mas a traição, o abandono, nós nem sequer conseguimos imaginar o que foi isso. Só quando passamos. E aí quando nós passamos por traição, por negação, por abandono, então sentimos o que Cristo sentiu diante de Judas, diante de Pedro. E é interessante que Jesus vai avisar os seus discípulos sobre o que ia acontecer antes que eles tivessem noção do que de fato viria. E ainda vai avisá-los: estou dizendo para vocês antes que aconteça, para que vocês saibam que eu sou. E aqui Jesus está fazendo uma referência clara à sua divindade. Lembram quando Moisés é chamado por Deus no episódio da sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3? Quando Moisés, ele tenta dar várias desculpas a Deus. Não, eu não, porque eu não sei falar. Escolhe outro, Senhor. E aí, Moisés vai perguntar assim: mas quando eu for falar com as pessoas a respeito de você, do Senhor, quem que eu vou dizer que o Senhor é? E aí, Deus diz a ele: diga simplesmente, eu sou. E Jesus está fazendo uso dessa expressão divina para demonstrar quem ele é. E ele vai fazer vários usos da expressão eu sou aqui, segundo o discípulo amado, segundo o evangelista João. Não apenas eu sou, mas também eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Vamos prosseguir? Agora dos versículos 21 até o versículo 30, veremos agora o primeiro aviso de Jesus, a primeira advertência de Jesus ao traidor que é indicado. Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. E Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que recebeu o pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu e era noite. Temos então aqui o nosso segundo trecho para esta reflexão. Depois de dizer aos discípulos que eles iriam saber quem ele era, pois ele havia predito tudo o que aconteceria,
O texto nos diz que Jesus se angustiou em espírito. E a sua angústia não está relacionada aos pregos, à coroa de espinhos. A sua angústia ainda não está relacionada aos pecados do mundo que ele teria que carregar no alto da cruz. A sua angústia está diretamente vinculada ao fato dele ser traído. E por isso, Jesus adverte, ele avisa, ele dá o primeiro aviso. Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E então, os discípulos, eles ficaram se olhando um para o outro. Os evangelhos sinóticos vão até mesmo apontar que eles ficavam perguntando: serei eu, Senhor? Serei eu que irei traí-lo? Aqui o evangelista João não traz essa parte. Mas vemos uma confabulação, uma certa... um burburinho, um cochicho daqui e de lá. E o discípulo amado João busca Pedro para que este possa perguntar a Jesus: quem será ele, Senhor? E Jesus fala a Pedro: aquele que eu der o pedaço de pão molhado. Dar um pedaço de pão a alguém em uma refeição não era apenas um gesto de generosidade, de parceria, de amizade. Era algo superestimado, que trazia honra para aquela pessoa. E Jesus fez isso a Judas, e molhando esse pedaço de pão, ele indica que Judas irá traí-lo, e mais, ele diz a Judas: o que você for fazer, faça logo, faça depressa. E diz o texto que Satanás entrou nele. Podemos imaginar que o diabo já estava se utilizando de Judas antes. Judas estava roubando dinheiro, lembram? Da bolsa dos discípulos. Judas já havia premeditado toda essa situação anteriormente, dizendo que iria entregar Jesus às altas autoridades religiosas. E então, os discípulos não entendem o que está se passando, pois Judas era quem importava o dinheiro. Talvez Judas fosse comprar mantimentos, talvez Judas fosse ajudar alguém, porque era costume que isso fosse feito na Páscoa judaica. E assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu. E era noite. Precisamos, antes de prosseguir, meditar, refletir um pouco a respeito de Judas. Judas, que é uma figura que é desprezível, que ninguém, em hipótese alguma, considera dar o nome ao seu filho de Judas. Judas que costumeiramente é malhado no sábado de aleluia. Judas que recebe um pão, mas vira as costas para Jesus e o trai com um beijo. Nós veremos no relato da sexta-feira. O que Judas tem a nos ensinar? Será que nós estamos a salvo de não sermos como ele? Será que nós poderemos ser fiéis a Cristo e não traí-lo? Ou será que, mesmo recebendo o seu corpo, quando nos alimentamos com o pão da Santa Ceia, mesmo tomando o seu sangue, quando bebemos o vinho da Santa Ceia, será que não podemos ainda assim trair
ao nosso Senhor? Quem avisa, amigo é. Jesus não está avisando apenas Judas. Jesus está avisando a você e a mim. Que todas as vezes que nós colocamos outras coisas, outras pessoas, outros seres à frente dele, todas as vezes que nós nos esquecemos de testemunhar, todas as vezes em que nós não nos arrependemos de nossos pecados, nós também acabamos traindo a Cristo. Pode parecer um tanto quanto sentimentalismo barato, ou você achar que eu estou apenas tentando encaixar a nós nesse texto. Ninguém quer ser como Judas, não é mesmo? Mas eu acredito que nós temos essa tentação. E só poderemos permanecer fiéis com o auxílio de Cristo. Sozinhos, por nós mesmos. Preferimos as 30 moedas de prata. Preferimos a glória e a honra deste mundo. E não a glória e a honra de Deus. Vamos continuar. Versículos 31 a 35, quando Judas saiu, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, e que também vocês amem uns aos outros. Nisto vocês conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Estamos falando de traição, estamos falando dos últimos momentos do ministério terreno de Jesus, estamos falando de aflição, de sofrimento. Estamos prestes a revivermos a morte de Cristo. Mas em meio a tudo isso, Jesus, ele traz um alento, ele traz um caminho, e o caminho é o amor. Muitos pensam, mas o Antigo Testamento era o tempo da lei, o Novo Testamento é do Evangelho. O Antigo Testamento era tudo ferro e fogo, lei de talião, olho por olho, dente por dente. O Novo Testamento, Jesus nos traz um novo caminho. Isso é uma meia-verdade. Na realidade, o amor, ele já havia sido ensinado e colocado diante das pessoas como um mandamento. E se você observar nos mandamentos lá de Êxodo 20, o resumo deles é o amor. O resumo da primeira tábua dos mandamentos é o amor. O resumo da segunda tábua dos mandamentos é o amor. Ame ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Portanto, isso não é novo. E por que Jesus diz assim: eu lhes dou um novo mandamento? Porque quando Jesus diz isso, a sequência, ela é esclarecedora. E ela é contundente. Jesus diz que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O amor de Cristo não é qualquer amor. O amor de Cristo é um amor sacrificial. Jesus sabia que ele seria traído, mas ele morre por todos, inclusive por aqueles que o traem. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo, que os discípulos iriam abandoná-lo, mas ele morre por eles. É esse nível de amor que Jesus está apontando. É esse nível de amor que ele diz
que vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. E nisto há muitas coisas necessárias. Se nós nos perdoarmos, e não é perdoar 1, 2, 3 vezes, é 70 vezes 7. Se nós observarmos o nosso próximo como alguém superior a nós, se antes de nós querermos receber algo, nós formos lá e fazermos algo pelo nosso próximo, pelo nosso semelhante, pelo nosso irmão, pela nossa irmã. E nisto vocês serão conhecidos como os meus discípulos, ou seja, como os meus seguidores, como os meus imitadores, se vocês amarem como eu. É isto que Cristo está nos ensinando. É este ensinamento que não fica apenas para os seus apóstolos, mas fica para a igreja, fica para todos os cristãos de todos os tempos. Vamos para o último trecho. Se Jesus avisou a Judas que ele iria traí-lo, agora temos o aviso a Pedro. Versículos 36 a 38 nós lemos: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade, lhes digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Conhecidíssimo texto. Quem avisa amigo é. Jesus se preocupa em avisar Judas. Jesus se preocupa em avisar Pedro. Pois ele não apenas é o salvador deles, o mestre deles, o rabi deles. Jesus é um amigo, e quem avisa amigo é. Pedro, que sempre era o falastrão, não está apegado à sua fé quando ele diz que daria a sua vida pelo Senhor. Ele estava falando da boca para fora. Mas sim, ele daria a sua vida por Jesus posteriormente. E diz a tradição que Pedro preferiu ser crucificado de ponta cabeça, pois disse que não era digno de ser crucificado como Jesus foi. Mas isto só aconteceria depois de Jesus ter dado a sua vida por ele. E assim nós percebemos que Jesus, ele é um amigo que avisa. Ele nos avisa para não o trairmos. Ele nos avisa para não negarmos. Quantas vezes nós temos oportunidades de demonstrar a nossa fé, que somos seguidores de Cristo, e nos escondemos, negamos a Cristo. Não quero ser conhecido como um crente chato, um crente babaca. Mas nós, volta e meia, falamos o time que nós torcemos, o político que nós votamos, as marcas de roupas que nós preferimos, as marcas de alimentos que gostamos de consumir. Usamos até roupas com os títulos, as grifes. Falamos de marcas de carro, falamos de lançamentos de carro, falamos de tantas coisas, não é mesmo? Mas de Cristo, não. O que as pessoas vão pensar? E mais do que isso, muitas vezes não amamos como Ele nos amou. E assim, nos tornamos discípulos que não estão seguindo de fato a Cristo. Por isso hoje, neste dia, quarta-feira, na Semana Santa, Deus está nos chamando para não
seguirmos pelo caminho que leva à traição, para não seguirmos pelo caminho que leva à negação. Ele está nos chamando para o seu discipulado. Cristo está nos chamando para amar como Ele nos amou. E se nós não conseguirmos, se nós ainda estamos distantes de tal exigência, quando nós cairmos, quando nós nos afastarmos, quando nós falharmos e pecarmos, qual será a nossa atitude? E aí então, temos muito a aprender com Judas e com Pedro. E você já sabe do que eu estou falando. Não precisamos nem pegar o texto. Nós sabemos o que aconteceu com Judas e com Pedro. Judas, ele não se arrependeu. Ele sentiu remorso, é verdade, mas remorso não é arrependimento. E por conta disso, ele tirou a sua própria vida. Por outro lado, Pedro, este sentiu contrição em seu coração, um terrível amargor, quando o galo cantou. Mas ele se arrependeu. Ele confiou em Jesus. E Jesus aparece para ele e diz: Pedro, tu me amas? Quantas vezes, né? Exatamente o número de vezes que Pedro havia negado a ele. Que possamos seguir a Cristo, amar como Ele nos amou. E quando nós não formos suficientes, quando falharmos, quando errarmos, quando pecarmos, que possamos seguir o caminho de Pedro e assim nos arrependermos e confiarmos em Cristo Jesus. Espero que você tenha uma abençoada quarta-feira na Semana Santa. Vamos concluir com uma oração. Amado Pai Celestial, é maravilhoso podermos estar vivenciando esta Semana Santa, um novo dia, esta quarta-feira. Temos muito a aprender na Tua Palavra, com Cristo Jesus e também com os apóstolos, os discípulos, Judas e Pedro. Há muito de Judas em nós, há muito de Pedro em nós. Somos tão seres humanos quanto eles. Querido Deus, afaste-nos de qualquer espécie de traição a Ti, a Tua Palavra e a Cristo Jesus. Afaste-nos de qualquer espécie de negação. E quando cairmos, Senhor, concede-nos arrependimento. Fica conosco, abençoe-nos. Que possamos levar o Teu amor por onde estivermos, sem qualquer espécie de temor, sabendo que o Senhor sempre está conosco. E que possamos amar como o Senhor nos amou. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. É isto por hoje. Amado irmão, amada irmã, tenha uma abençoada quarta-feira na Semana Santa e até amanhã, onde traremos mais uma reflexão sobre Jesus e o lava-pés. Fique na paz do Senhor, curta, comente e compartilhe. Até o nosso próximo vídeo.